E a gente começa por Brasília. Todo mundo já imaginava há semanas, mas o presidente Lula só confirmou hoje o nome do indicado para ser o próximo presidente do Banco Central. A gente chama o repórter André Anelli, chegando com as informações. Quem é o indicado pelo governo? Quais os próximos passos? A sabatina no Congresso. Boa noite, André. Bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Confirmando todas as expectativas, como você disse, né, Tiago? O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi indicado pelo presidente Lula para presidir a autarquia a partir de 1º de janeiro do ano que vem, no mandato que vai até 2028. O anúncio oficial foi feito aqui no Palácio do Planalto, depois de uma reunião do presidente Lula com o indicado, também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de ministros palacianos, como Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Padilha afirmou que a indicação de Galípolo demonstra o compromisso do governo com o crescimento econômico do país. A indicação feita pelo presidente Lula, do economista Gabriel Galípolo, para presidir o Banco Central, mostra mais uma vez a qualidade das indicações que o presidente Lula sempre teve com esse órgão. O presidente Lula sempre acertou indicar pessoas adequadas para o momento adequado para a presidência e diretoria do Banco Central. E a indicação do Gabriel Galípolo vem reforçar, na minha opinião, o compromisso do presidente Lula com o crescimento econômico, com a sustentabilidade fiscal do país, o cumprimento das metas fiscais, o controle da inflação e com a redução da desigualdade. Vamos trabalhar agora para aprovação, debate, sabatina e aprovação no Senado Federal, para que a gente tenha o mais rápido possível a conclusão, a definição do novo presidente do Banco Central do nosso país. Como o próprio Padilha afirmou, a indicação para a presidência do Banco Central passa por avaliação do Senado. Gabriel Galípolo citou que essa etapa precisa ser cumprida e se disse honrado pela escolha do presidente Lula. A indicação ainda depende da aprovação do Senado, então, por respeito do CPF, mas dizer que é na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa à presidência do Banco Central do Brasil, pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade e eu estou muito contente. Ainda não foi marcada uma data para que a avaliação do nome de Galípolo ocorra no Senado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia dito que uma eventual sabatina durante o chamado recesso branco das campanhas eleitorais dependeria da simpatia dos parlamentares. Hoje, após esse anúncio, Haddad se limitou a dizer que a data depende exclusivamente do Senado. A sabatina é uma atribuição do Senado Federal. O presidente Lula chegou a discutir com o presidente Pacheco qual seria a melhor oportunidade, mas isso cabe ao Senado marcar e decidir. Mas eu quero crer que está sintonizado os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância, né, dessa indicação. Se o nome de Gabriel Galípolo for aprovado, que é bem provável, ele vai substituir Roberto Campos Neto, que tem mandato até 31 de dezembro. O atual presidente do Banco Central vem sendo constantemente atacado pelo presidente Lula por conta da manutenção da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 10,5% ao ano. O governo avalia que esse índice não gera um cenário favorável à tomada de crédito e, consequentemente, acaba desestimulando investimentos e a geração de empregos. O Banco Central, por outro lado, defende a taxa como forma de controle da inflação. As decisões em torno da manutenção dos 10,5% ao ano tiveram apoio também de Gabriel Galípolo, esse indicado pela presidência da República para ficar à frente do Banco Central. Tiago. Bem lembrado, André. Ia saber agora quando que o Senado vai marcar essa sabatina. Você ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Até mais tarde. Nossos comentaristas chegando aqui para avaliar e analisar
a indicação de Gabriel Galípolo, Dora Kramer e também Cristiano Vilela. Ô Dora, é um assunto a menos para se especular. Agora é pensar lá para frente. Quando vai ser essa sabatina? Se eventualmente a sucessão pode ser antecipada ou não? E também aquele ponto se Gabriel Galípolo vai influenciar alguma coisa nas avaliações do governo em relação às metas de inflação, em relação à própria queda da taxa básica de juros. Boa noite, bem-vinda. Esse é o ponto, Thiago. Boa noite. Boa noite a você, boa noite ao Cristiano Vilela, boa noite a todos. Pois é, porque essa previsibilidade na indicação do nome do substituto do Roberto Campos Neto, ele faz parte de uma estratégia, principalmente do Ministério da Fazenda, para fazer uma transição tranquila, por dois motivos. Primeiro, para aplacar aquele ambiente conturbado criado pelo presidente Lula ao longo do ano, com as diversas críticas, principalmente ao Roberto Campos Neto, mas o que ele queria atingir é a autonomia do Banco Central. Em segundo lugar, pela própria delicadeza do cargo, não é? O Galípolo não deve ter dificuldades no Senado. Muito provavelmente essa sabatina vai mesmo ser marcada para antes das eleições, como já meio que anunciou o ministro da Fazenda, então vai tudo caminhando. Agora, quando eu digo que esse é o ponto, é a sua última observação sobre o para frente, né? Porque me parece que o chamado mercado já construiu uma confiança do Galípolo pelas últimas declarações dele, dizendo que, olha, a questão é a inflação. A gente tem que cuidar disso. O que fica a dúvida é como vai se comportar o presidente Lula caso o indicado por ele e também vários diretores mantenham a mesma toada do Roberto Campos Neto, que é a seguinte: não atender aos interesses do governo, e sim privilegiar o que é preciso fazer com relação à inflação. Ô Vilela, boa noite para você, bem-vindo também. Aquelas informações importantes para a gente passar para quem nos acompanha: mandato de 4 anos, ou seja, ele fica até 2028, ele pega 2 anos do próximo governo, independente do presidente que seja, e ele tem o menor salário na comparação com outros integrantes do governo, de instituições. Ele receberá R$18 mil mensais, enquanto, por exemplo, a Luiz Mercadante do BNDES tem um salário de mais de R$80 mil. E essa saber também se aquela discussão sobre a autonomia financeira do Banco Central vai à frente também com Gabriel Galípolo no comando. Pois é, Thiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Agora a gente tem uma série de pontos que deverão ficar aí no aguardo para a gente analisar qual vai ser a postura de Galípolo, caso seja evidentemente confirmado seu nome pelo Senado Federal, à frente do Banco Central. Existe esse posicionamento que hoje, a Dora colocou bem isso, existe esse posicionamento que hoje, de um lado, ele tem declarações que são bem recebidas pelo mercado, as próprias votações dele na diretoria no Banco Central foram votações sempre acompanhando o Campos Neto, sempre seguindo aqueles ditames de uma certa racionalidade do mercado. Agora, por outro lado, existe o interesse e o discurso que tem sido colocado pelo presidente no sentido de que ele vai ter um outro tipo, uma outra forma de condução política à frente do Banco Central. E aí essa questão é que vai ter que ser modulada para ver qual dos dois será o perfil de Galípolo. Isso vale também para essa questão de autonomia. O presidente Lula já declarou várias vezes que não vê com bons olhos essa autonomia. Resta saber se agora, diante de um Banco Central que terá uma composição totalmente indicada dentro do seu governo, se o presidente eventualmente pode flexibilizar essa ideia ou não, ou se ele vai seguir firme no seu posicionamento. Ô Dora, esses estremecimentos recentes, entre o governo, o Congresso Nacional, a discussão sobre as emendas, isso pode, de uma certa maneira, atrapalhar a sabatina de Gabriel Galípolo ou talvez não, isso não vai ter interferência? Não deveria ter, mas eu não ouso dizer, dada a composição do Congresso, comportamento de algumas pessoas ali, eu não ouso dizer isso com certeza, mas não deveria atrapalhar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o Banco Central, e me parece que no Senado, na Câmara,
esses atritos, essas lacrações, isso é mais comum, mas o Senado não, tem um outro tipo de comportamento. Então, eu tenho a impressão que não, que o Senado compreende qual é a sensibilidade dessa questão do Banco Central e, olha, como eu disse, a transição tranquila, uma que veio sendo construída ao longo do tempo, sem nenhuma surpresa, sem nenhum solavanco. Galípolo já passou como diretor de política monetária por sabatina no Senado. Ele tem um trato político que os parlamentares notam, é um trato político bastante habilidoso. Ao contrário do Roberto Campos Neto, que não é bem uma pessoa feita a esse campo. E o Galípolo, o Tiago e Vilela, ele começou a carreira dele na vida pública no governo de José Serra, no governo de São Paulo. Ele era, acho que, chefe do setor financeiro, se eu não me engano, da Secretaria dos Transportes. Então, é uma pessoa que também transita bem na política. Eu acho que será uma surpresa, se não for tudo na Santa Paz. E, Vilela, uma outra informação que chega agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou para amanhã uma sessão para que o Congresso vote as novas regras das emendas após o acordo com o STF. Talvez tenha o objetivo de limpar isso que está pela frente para deixar talvez a possibilidade da sabatina, assim que marcada, uma possibilidade de se fazer essa sabatina com mais rapidez, talvez. É especulação, mas essa informação é importante. Eu vejo que isso é algo que realmente é possível que esteja acontecendo, e eu vejo também um outro aspecto, que é o presidente do Senado, eventualmente, mostrar ali num gesto o seu interesse, o seu empenho em cumprir com a sua parte dentro de um amplo acordo que foi feito entre os poderes, até no sentido de demonstrar, de colocar um fim nessa situação mal resolvida referente às emendas parlamentares e, com isso, demonstrar que está realmente cumprindo com a sua palavra e seguindo adiante nesse tema. E, Dora, só para acrescentar aquela informação que você deu, o cargo dele aqui em São Paulo, em 2007, ele trabalhou na Secretaria dos Transportes aqui de São Paulo, na gestão José Serra, depois assumiu a diretoria da Unidade de Estruturação de Projetos de Concessão e PPPs, as parcerias público-privadas da Secretaria de Economia e Planejamento. E, se eu não me engano, o secretário de Planejamento era o Francisco Luna, que era também um profissional técnico dessa área. E eu queria te devolver uma outra questão, Dora. Você falou mais cedo, e o próprio André Anelli falou também, sobre as críticas do presidente Lula ao atual presidente do Banco Central em relação à queda de juros. E eu pergunto para você, mesmo que os juros não caiam, ou se os juros voltarem a subir, será que o presidente Lula não vai criticar Gabriel Galípolo porque alguém que ele colocou lá? Ou seja, isso pode ser uma, entre aspas, birra política, porque quem o indicou, o atual presidente do Banco Central, não foi ele, Dora? Olha, esse é o ponto. Eu acho que essa questão é a única questão que está em aberto. Como eu disse, há uma confiança em relação ao Galípolo, né? Que ele segue respeitando a autonomia do Banco Central. Mas o ponto é o do presidente Lula, porque se ele recuar nas críticas, os juros subirem e ele continuar recuar nas críticas, fica claro que a questão dele era política, porque não tinha indicado o presidente do Banco Central. Então, eu acho que a grande curiosidade, eu tenho certeza, essa dúvida é que está permeando. Como será o comportamento do presidente Lula frente à movimentação dos juros? Se baixarem, será que ele vai se vangloriar, atribuir a ele, ou, né, dizendo que não foi, que aí fica suspeita de não ter sido uma decisão técnica. Esse é o malefício daquele tipo de condução, de conduta do presidente, de levar para o campo da política. Eu queria só acrescentar na questão das emendas, elas votam amanhã, pode ser que tenha a ver com a questão da sabatina, mas eu acho que tem mais a ver com a questão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que ser mandado para o Senado, ao Congresso, até sexta-feira. E as emendas fazem parte do orçamento. Então, eu tenho a impressão que o presidente do Senado quis antecipar,
ver se resolve esse problema para quando chegar a proposta do orçamento, esse assunto esteja apaziguado. E para você, Vilela, a postura do presidente Lula em relação ao novo presidente do Banco Central, se eventualmente até mesmo o Banco Central reduzir as taxas de juros e tivermos uma pressão inflacionária maior, mas também não é de se imaginar que o Banco Central fará ou tomará algum tipo de medida que seja mais política do que técnica. E não é só o próximo presidente que vota, ou seja, é um colegiado, e inclusive ele já votou para a manutenção dos juros nas últimas reuniões, né? Exatamente. A expectativa que eu tenho, pelo menos, é a de que, ao longo do início desse mandato de Galípolo à frente do Banco Central, vá se começando a desenhar qual vai ser a tônica da atuação do presidente. Eventualmente, o presidente acaba elegendo outros atores, outros interlocutores, outras figuras para poder fazer a sua política, até porque todo esse jogo de críticas que foram feitos, estão sendo feitos até agora a Campos Neto ao longo desses 1 ano e meio, quase 2 anos, ele é justamente dentro de uma lógica política de afirmação. Eu vejo que diante de uma mudança na presidência do Banco Central com o indicado do presidente Lula, o presidente deve escolher um outro ponto, um outro foco para suas críticas políticas que não seja um indicado seu e que ele não possa demitir.